Se você tem mais de 50 anos e quer se livrar das ajudinhas rápidas, como por exemplo, Tadalafila de maneira natural, esse vídeo ele é para você. O meu nome é Débora Martins, eu sou sexóloga especialista em sexualidade masculina e sim, é possível durar mais tempo na cama após os 50 anos sem usar nenhum tipo de estimulante, principalmente os estimulantes artificiais. A primeira coisa que você precisa entender é que a sua idade ela não é um problema, pelo contrário, ela é uma grande vantagem. Mas vantagem, Débora? Sim, você vai entender por que é vantagem no decorrer desse vídeo. Então, chega dessa frase que muitos homens ficam se comparando com a sua versão lá do passado e por causa dessa comparação se sentem completamente impotentes. Olha só, a realidade é que a sua maior vantagem é exatamente a sua experiência. Com 50 anos, você já teve muitas relações, você está comprometido e pelo menos você teve um relacionamento sério durante a sua vida. Eu tenho quase certeza disso. Então presta atenção. Provavelmente você realmente conhece o corpo de uma mulher, você sabe o que fazer na hora H e isso é o que proporciona confiança que muitos jovens não têm. Só tem a jovialidade, confiança nenhuma. Agora, faça uma comparação na sua versão atual e não com a sua versão de 30 anos atrás. Porque se você fizer isso, você vai estar completamente errado e carregando mitos. Mas com certeza, lá e agora, você sabia e sabe como fazer uma mulher sentir prazer de verdade? Provavelmente você vai dizer que sim, porque isso é uma habilidade que só se adquire com o tempo. E muitos homens demoram anos para realmente entender a como deixar uma mulher realmente satisfeita na cama com as suas relações sexuais e você sabe muito bem do que eu estou falando. E isso é o que te leva para o próximo nível, que muitos homens mais experientes não entendem. Sexo não é só penetração. Sexo é você conhecer como a mulher funciona, onde tocar e como tocar. E isso só sabe quem tem a real experiência de relações sexuais ou que os homens com mais de 50 anos têm. Mas olha só, antes da gente entender a verdade sobre sexo, eu quero entender com você como realmente a mulher funciona. Primeiro, eu quero te explicar um pouquinho sobre o ciclo de resposta sexual. Mas calma que aqui a coisa é toda muito simples, mais simples do que você imagina, que é muito conhecimento. Bem, o sexo, ele passa por algumas fases e é o que a gente chama de ciclo de resposta sexual. E essas fases, elas são o desejo, a excitação, o orgasmo e a resolução. E o orgasmo é quando se chega lá ao ápice do prazer. Então vamos começar aqui pelo desejo. E essa etapa em que as mulheres elas funcionam muito diferente de como os homens funcionam e é importante você saber disso. Muitos homens aqui nessa fase veem as mulheres passando e já se interessam, só de olhar o corpo bonito, bundinha, tal, você sabe do que eu tô falando. Mas para as mulheres o desejo ele é como um termômetro que ele vai aumentando e não só com a visão, mas é como uma combinação de fatores e é isso que faz bastante diferença. E o primeiro fator, claro, que é a aparência. Olhou, gostou. Até porque essa é a primeira coisa que todos nós vemos. A gente não vê outra coisa primeiro, além da aparência. Então, estar bem vestido, com o cabelo cortado, a barba feita, uma aparência bem cuidada, mostra que você realmente se importa com você mesmo e também isso desperta desejo na mulher. Ou seja, um homem relaxadão aparentemente ele tende a não conquistar. E o segundo fator é a personalidade, que é a parte mais importante. Ah, gente, um homem confiante, respeitoso, cavalheiro, atrai qualquer mulher. Vai por mim, isso aqui vai fazer mas muita diferença na conquista. O último fator é a comunicação. Então, um bom papo, senso de humor, saber ouvir e principalmente saber o que falar no momento da conversa e saber o que falar de maneira correta, coloca esse termômetro nas alturas, ou seja, faz a mulher se encantar por você. E depois de tudo isso vem a verdadeira intimidade sexual, que é o momento de excitação aí para você, homem. E muitos erram exatamente nesse momento. E é nessa fase que você precisa fazer uma boa preliminar, porque isso vai deixar a mulher com muito mais confortável, com muito mais prazer e muito mais preparada para a relação sexual e principalmente para a penetração de fato, que é o que você mais espera, né, meu querido? Pois é. Então, não economize toque, não economize no que você vai falar, use a boca, estimule várias áreas do corpo, o pescoço, os seios, as coxas, sei lá,
tudo, aproveite o corpo dessa mulher como um todo. E a última etapa é o momento do orgasmo. E aqui existe uma regra de ouro para fazer esse orgasmo acontecer de maneira inclusive mais rápida. A maioria das mulheres, para atingir o orgasmo, é preciso estimulação clitoriana, ou seja, o tal do botãozinho do prazer. A penetração sem estimular o clitóris não adianta quase nada na maioria das mulheres. E é aqui que a maioria dos homens pecam e erram no orgasmo. Explorar posições e técnicas diferentes, estímulos na região clitoriana, não vai só facilitar a sua vida, como vai fazer a sua parceira sentir muito, mas muito prazer, e é o que vai fazer uma real diferença. Mas não tente finalizar as coisas de maneira muito rápida não, tá? Vai de maneira tranquila, aproveite o momento. Cada relação com a sua parceira é um momento único e toda mulher tem os seus gostos e também desejos. Então, não trate todas como se fosse uma coisa só. Então, quanto mais você conhecer a sua parceira, melhor será a experiência dela e também a sua, né? Que é dar prazer. Adivinha só quem é capaz de proporcionar isso para as mulheres com mais frequência? Os homens, meus queridos, com mais experiência, mais de 40, 50 e até 60 anos de idade. E não é à toa, inclusive, que existem pesquisas dizendo que as mulheres preferem os homens mais velhos. Por isso, muito mais prazer, capacidade de proporcionar para elas uma experiência que os jovens simplesmente não conseguem, nem com virilidade. E olha só, para aproveitar o máximo o que você tem para durar na cama, a gente precisa entender absolutamente tudo como funciona, as mudanças, o que está acontecendo e o que está acontecendo na relação e também no seu corpo. Você não pode desconsiderar essas mudanças. Muitos homens nessa fase interpretam essas mudanças do corpo, da idade, como algo completamente negativo, mas isso é completamente injusto. Isso porque essas mudanças elas são naturais e principalmente não tem absolutamente nada o que fazer sobre isso. Todo mundo vai passar por isso, tanto homens quanto as mulheres. O que você precisa saber é que depois dos 50 anos de idade, os níveis de testosterona, eles tendem a ser mais baixos. Mas isso, calma que pode ser melhorado com algumas alternativas simples, como por exemplo, a prática de exercícios físicos e principalmente os treinos de forças, noite bem dormida, principalmente se você dormir aí de 7 a 8 horas por noite de sono. Também preciso falar aqui de uma alimentação livre de alimentos processados e ultraprocessados. E além disso, você não pode esquecer que o estresse mental, ele também é um grande inimigo do desejo, da libido e principalmente da performance, no que se refere à ereção e também à ejaculação. Então, você buscar momentos de relaxamento, você cuidar da sua saúde física, mental, é tão importante quanto qualquer outro cuidado físico depois dos 50 anos. E tudo isso ajuda muito, junto com o reajuste da testosterona, que também acontece como uma alteração na função erétil, ou seja, mais testosterona, mais ereção. E é normal os homens perceberem que as ereções mudaram e eles podem até demorar mais para perceber a ereção de maneira rápida depois dos 50 anos. E por incrível que pareça, certos alimentos podem muito melhorar completamente essa situação. Eu tenho um exemplo básico aqui. A melancia, por exemplo, é um alimento que você encontra em qualquer mercado e tem um aminoácido chamado citrulina, e ele é presente na parte branca dessa fruta que muita gente joga fora. E essa citrulina, ela se converte em óxido nítrico. E olha só, e é esse óxido que trabalha como um potente vasodilatador, fazendo com que a melancia ela tenha um efeito similar ao Viagra, só que de maneira natural. Agora a minha pergunta é, você sabia disso? A beterraba, ela também é uma excelente fonte de nitratos, e isso aumenta muito a produção desse óxido nítrico. E outro alimento também são as ostras, também conhecida como afrodisíacas. Se você pesquisar, você vai encontrar. De maneira natural, porque usa uma composição que existe em uma das maiores fontes naturais de minerais vitais que auxiliam essa produção de testosterona tão importante para homens 50 mais. Além disso, a suplementação é essencial para essa fase e é exatamente por isso que eu recomendo para você Puro Vitality da marca Suavita, e eu estou deixando aqui na tela para você. Esse suplemento ele é 100% natural, com base em zinco, magnésio, vitamina D e fenogreco, que além de ajudar no aumento da testosterona, melhora o seu desempenho sexual, completa a sua virilidade e te dá mais energia. E olha só, o Puro Vitality
Vitality ele foi desenvolvido por mim, junto com um laboratório super renomado aqui no Brasil, e foi pensando nos homens como você, homens acima de 50 anos que precisam de uma ajudinha a mais para aumentar os seus níveis de testosterona, só que de maneira natural. Isso porque o Puro Vitality, ele não é um remédio com efeitos colaterais, ele é um suplemento natural que faz muita diferença para a sua vida sexual. E o melhor de tudo, ele é 100% aprovado pela Anvisa, tem 7 dias de garantia. Então, depois que você assistir esse vídeo, é só você ler a descrição dele para você garantir o seu Puro Vitality. E lembrando que o envio ele é imediato para todo o Brasil. E o melhor de tudo, um frete grátis. Então, você não pode perder. 50 a mais tem que aumentar a testosterona. Voltando aqui, o fato é que muitos homens não conhecem essas opções e faz com que eles acabem buscando soluções completamente artificiais, como por exemplo o Tadalafila. E isso é um grande problema, até mesmo porque tem efeitos colaterais para muitos homens. Os homens relatam isso para mim todo santo dia nos meus atendimentos, no meu consultório, por isso eu estou trazendo isso aqui para você. Toda semana eu faço pelo menos mais de 20 atendimentos com homens que usam Tadalafila, mas que relatam os efeitos colaterais negativos, como enxaqueca, e isso atrapalha completamente a resposta sexual. Ou seja, o que era para ajudar acaba atrapalhando completamente por causa dos efeitos colaterais. Porque apesar dessa alternativa ser um efeito rápido, fácil acesso, muitos homens podem ficar e se sentir viciados e até usar ela como uma verdadeira bengala emocional para fazer sexo, e você sabe muito bem do que eu estou falando. O que eu quero dizer é que se eles não estiverem um desses estimulantes por perto, eles se sentem completamente inseguros, a ansiedade aumenta e eles acham que não vai dar conta do sexo. Sem contar que o uso excessivo dessas substâncias podem causar problemas graves, inclusive para o coração. Se você tem medo aí, fica esse alerta. Principalmente o priaprismo. Isso é uma ereção que dura muito mais de 4 horas, muito dolorosa e que, se não for tratada imediatamente, pode causar danos permanentes aí para o seu documento, que é para o tecido erétil. Então, levando em conta uma impotência sexual irreversível, você quer isso? Não. E é por isso que o segredo e a melhor solução é natural para que você dure na cama após os 50 anos sem Tadalafila. Também é um método chamado pompoarismo masculino. Você já ouviu falar sobre o que é? Esse método é um conjunto de exercícios que focados no fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico, que fica atrás do osso púbico, sustentando a bexiga e também o intestino. Calma que eu vou te explicar. Esse fortalecimento dessa região com os exercícios do pompoarismo masculino é muito, mas muito eficiente, isso por 3 motivos bem simples. O primeiro é que esses exercícios e movimentos, eles melhoram o controle da ejaculação, sendo excelente para homens que têm uma ejaculação precoce ou rápida. Isso acontece porque esses homens identificam os músculos responsáveis pelo controle da ejaculação, fazendo com que eles durem mais na relação sexual. E o segundo é que esses exercícios eles ajudam no fortalecimento das ereções, porque atua no sistema erétil. E ajuda por quê? Porque os movimentos e os exercícios ajudam a melhorar a circulação sanguínea no pênis, e é exatamente isso que faz a ereção ser mais forte e também mais prolongada. Em terceiro lugar, também ajuda no aumento da sensibilidade genital, isso de maneira positiva, porque muitos homens sentem, quando são jovens, mais estímulo, e quando são mais velhos parece que eles não sentem muito. Então, além de todos os benefícios práticos, a liberdade de não precisar da bengala emocional e se sentir confiante em qualquer momento aí com a sua parceira, ou seja, não só transforma a sua vida sexual, mas eleva o seu nível de autoestima, confiança, bem-estar e potência na hora H. Até porque o pompoarismo masculino, ele ajuda, e ajudando na ereção e também na ejaculação, ele tende a aumentar o seu desejo, você se sente o homem mais foda, essa sensação de ser potente mesmo, sabe? Isso significa que quando você se liberta de qualquer estimulante artificial, você consegue mexer com o seu psicológico, e isso melhora todas as áreas da sua vida, além da sexual e do seu relacionamento. Eu, por exemplo, utilizo essa técnica
técnica para ajudar todos os meus pacientes que querem melhorar no desempenho sexual e ter uma vida sexual muito mais prazerosa, também muito mais potente. E é exatamente pensando nisso que eu criei o método Potência Masculina, onde você, aí da sua casa, no seu tempo, sem a ajuda de qualquer equipamento, de qualquer acessório, pode aprender sobre o pompoarismo masculino, que vai do básico ao avançado. Exercícios que são semanais. Isso com um plano definitivo que foi desenvolvido após anos de estudo, análise e testes que eu aplico até hoje no meu consultório, todo santo dia, com homens reais, em atendimentos reais, sem promessas milagrosas e principalmente sem nenhuma mentira. O Potência Masculina, ele atua e ele tem, além do pompoarismo masculino, outros pilares que eu nomeei de técnicas PRAC. E esses 4 pilares, eles são extremamente importantes para a sua potência, para a potência do homem. Esses pilares, eles são o pompoarismo masculino, que vão do básico ao avançado, relacionamento funcional, controle total da ansiedade e hábitos de vida e comportamentos que ajudam você a aumentar a testosterona. E todos eles juntos, eles ajudam na performance do homem, ou seja, a sua, principalmente após os 50 anos de idade. Por isso que ele já mudou a vida de milhares de alunos e não só aqui no Brasil não, tá? Mas em toda a América Latina, em mais de 18 países ao redor de todo o mundo. E para você fazer a sua inscrição no Potência Masculina, clica no primeiro link aqui da descrição para você conhecer o método Potência Masculina e inscreva-se também no meu canal e ative o sininho para você receber a notificação de todos os vídeos que eu faço aqui no meu canal, especialmente para homens. E também assiste esse vídeo para você conhecer as 3 coisas que enlouquecem a mulher na cama. É só você clicar aqui em cima. Então, por hoje é isso, um grande abraço e te espero no nosso próximo conteúdo.